Damos início a mais um programa, Anatomia do Poder, que vai todos os domingos aos lares dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, cultural, para os brasileiros, através da figura de quem detém o poder. Hoje tenho um queridíssimo amigo, aliás, de família até, que o tio dele é recém-falecido, um grande deputado, um grande amigo meu, foi o deputado Gastão Henrique, um dos maiores cultores do direito e da justiça. Desembargador do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, aqui em São Paulo, foi presidente da Corte, presidente do TRF da Terceira Região, e que tem, com uma coragem inaudita, inclusive, pouco visto no Poder Judiciário, que é mais um poder cauteloso em relação a ter opiniões sobre a própria justiça, que é o desembargador Fábio Prieto. Queridíssimo amigo, era muito amigo de seu tio e bom amigo de pelo menos uns 20 e poucos anos. E vamos falar um pouco sobre a justiça, para que os telespectadores conheçam a posição do desembargador Fábio Prieto sobre esse momento em que, perante o povo, o Poder Judiciário é tão pouco conhecido, de um lado. E, de outro lado, o Poder Judiciário, daquele poder que nós conhecíamos até, digamos, 15 anos atrás, quando era um legislador negativo, que os desembargadores falavam, os ministros nos autos, em que não se avançava decisões judiciais, procurando mostrar qual era o caminho que o Legislativo e o Executivo deveriam seguir. Fábio tem o desembargador Fábio Prieto, chamo de Fábio, ele me chama de Ives, somos amigos há muito tempo, tem mostrado qual é o papel de um poder técnico, que não é um poder político, mas é fundamentalmente um poder técnico. Meu querido Fábio Prieto, uma grande alegria ter meu programa e queria que você já começasse a falar sua posição sobre hoje o tão contestado Poder Judiciário, que tem ilustres figuras, mas cujo papel ultimamente tem sido um pouco tisnado por essa invasão de competência de outros poderes. Bom, Ives, é um prazer estar aqui com você, um amigo queridíssimo e, além de tudo, um homem que segue a regra de ouro do sábio. É sempre professor, porque é sempre aluno. Né? Estamos sempre aprendendo com você, além da nossa querida amizade. Eu sou crítico da reforma do Judiciário. É curioso porque no governo do Fernando Henrique, quando se discutia a questão da reforma ou das reformas, eu sempre defendia naquela ocasião que se fizesse uma reforma efetiva do Judiciário. E era uma voz solitária, eu ficava com a lanterna achando o segundo juiz a defender isso. Todas as associações eram contra, o Supremo era contra, todo mundo era contra. Curiosamente, quando o presidente Lula assumiu, ele logo, depois da reforma da Previdência que ele fez, ele logo propõe a reforma do Judiciário. E, curiosamente, todas as associações de juízes que eram contrárias ficam todas a favor. Outra curiosidade, você sabe disso, quer dizer, essas reformas de legislativo, executivo, judiciário, elas nunca tramitam por unanimidade em nenhum lugar do mundo, nunca acontece isso. Você veja agora a questão do presidente Bolsonaro com as modificações do próprio Poder Executivo, há uma grande divergência natural, que é a estrutura do poder. A nossa reforma do Judiciário tem um fato inusitado na história do mundo. Foi aprovada por unanimidade. Então, veja que acontecem coisas muito curiosas. Essas associações são convertidas em sindicatos. Hoje, associações de juízes e promotores são verdadeiros sindicatos. Isso é um mal imenso ao país. Né? Porque isso você criou uma elite corporativa sindical nas cúpulas. Essa gente não trabalha, vive afastada. Há sindicalistas de toga que não fazem uma sentença há 15 anos. Eles não trabalham mais. Eles recebem como juízes. E debaixo dessa nova elite corporativa sindical que surgiu na reforma do Judiciário, você tem a magistratura que eu chamo de série trabalhadora, que aí é os 80% ou 90% desses juízes que fazem audiências, que fazem sentenças e que vivem sob intimidação difusa de toda essa estrutura que foi criada. Nós temos 4 conselhos no sistema de justiça. Tínhamos 2 que deveríamos ter feito a extinção
E criamos outros dois. O Brasil é o único país do mundo que sustenta 4 conselhos de justiça, que é para pendurar todo mundo, todo esse pessoal do sindicalismo aí. Pode pegar, você pega a lista, não erra nunca. É assessor não sei de quem, depois é do sindicato de juízes, depois é conselheiro não sei do que, do grupo, da comissão. Ninguém trabalha mais. Os juízes sérios e trabalhadores são sufocados e vivem sob intimidação difusa, de perseguição. Não é? Eu fui corregedor aqui, defendi os servidores e os juízes federais, quando fui corregedor, porque a maioria de gente séria e honesta, sem fazer barulho. E avisei Brasília que se eu pegasse um juiz desonesto, eu não ia para a imprensa não, mas eu punha ele na rua. E pus um na rua aqui. Não fiz barulho, não fiquei gritando na televisão. A função do juiz não é ficar gritando contra jornalista, contra deputado, ou fingir que está punindo, fingir que está atrás dos bandidos de toga e não punir ninguém. Eu não fiz nenhum discurso, eu fiz o discurso ao contrário, que os juízes são corretos e que os servidores da Justiça Federal são corretos. E quando eu achei um que eu achei que não era correto, eu pus na rua, sem fazer barulho. Então, você criou um sistema único no Brasil, que não tem lugar nenhum do mundo. Não é? E eu acho que essa reforma é fundamental, porque isso vai contra os nossos interesses econômicos, vai contra os nossos interesses sociais. Uma magistratura sindicalizada, ela é perigosíssima, porque ela se fecha em si mesma. Você veja agora essa questão do Ministério Público, que criou uma tal de lista tríplice sindical. Eles resolveram isso. Veja bem, você ajudou na Constituinte, participou disso tudo, conhece isso muito bem. Quer dizer, o modelo de nomeação dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, dos generais das 3 forças, né, das Forças Armadas, embaixadores, etc., é um modelo constitucional. A regra número 1 do direito público é que nós só podemos fazer aquilo que é permitido, ao contrário do direito privado, onde aquilo que não é proibido é aceitável. Então, o que fizeram? Uma associação criou uma lista tríplice, condicionando o voto do eleitor brasileiro. O povo brasileiro elege o presidente, vem lá meia dúzia de sindicalistas de beca e diz, não, o presidente não vai nomear quem o povo deseja, vai nomear quem nós, os sindicalistas de beca, desejamos. O que é isso? Eles acham que estão na Venezuela? Onde é que eles acham que estão? Então, nós precisamos retomar isso, porque isso tem um efeito na economia. Esse judiciário, do jeito que está, entre outras coisas, você que é nosso querido professor de tributário, entre outras coisas, nós revertemos uma jurisprudência que vem desde o Império de proteção ao dogma número 1 da livre iniciativa. O judiciário hoje é o inimigo número 1 da empresa brasileira, porque ele acabou com a separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Hoje, um empresário brasileiro, premido pelos juros estratosféricos, por essa burocracia indomável, por esse judiciário que não resolve as coisas, quando ele quebra, nós vamos lá hoje e penhoramos os bens pessoais do empresário. Nem na Coreia do Norte se faz isso. Quando que surge isso? Surge nesse sistema, porque esse judiciário corporativo sindical, ele é inimigo da livre iniciativa, ele é inimigo da democracia, ele é inimigo dos valores constitucionais. E é por isso que ele está produzindo isso. Então é muito importante que se faça uma reforma do Poder Judiciário. Não essa que se fez, inspirada aí no bolivarianismo e em outros delírios, mas que se faça sob a inspiração da Constituição, do Estado Democrático de Direito, da livre iniciativa. Aliás, Fábio, esse é um dos grandes problemas nossos. Nunca se discutiu na Constituinte que o Poder Judiciário pudesse extrapolar suas funções de legislador negativo. Eu me lembro mesmo quando discutia com o Bernardo, com o Edir Porto, que era o presidente da Ação dos Magistrados Brasileiros, e o Sidney Santos, que representava o Supremo, sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Me lembro desse jantar, que eu queria, por um prazo, declarada a omissão do Congresso Nacional para produzir uma lei que a Constituição impunha como necessária aplicação imediata, o Congresso decidiu-se pelo 103, parágrafo 2º, que somente
o legislativo poderia fazer a lei. Eu disse, vamos dar um prazo, quer dizer, o judiciário, o Supremo dá um prazo de 6 meses. Eu disse, não vamos dar prazo nenhum, porque eu não teria nunca condições de mandar prender por desacato à ordem judicial 503 deputados à época e 81 senadores. A ideia do Constituinte foi fazer do Poder Judiciário um poder técnico. Poder Legislativo é o que faz as leis. Poder Executivo aplica as leis, o Judiciário verifica se elas são aplicáveis ou não a casos concretos, ou define a constitucionalidade das leis em caso de controle difuso, o controle abstrato. Ora, no momento, Fábio, em que o Poder Judiciário passou a orientar regimentos do Legislativo, decidir fazendo leis, por exemplo, o aborto de anencefalia, eu não discuto o mérito, mas isso não está na Constituição, não, no Código Penal. Isso é um aborto eugênico, não é um aborto terapêutico. Problema, nenhum preconceito contra os homossexuais. Mas durante a Constituinte foi casamento entre homem e mulher. Eles podem dar, os homossexuais, todas as garantias que quiserem entre si. Eles podem fazer opção, eles têm a liberdade de fazer. Mas o casamento, como idealizado na Constituição, no artigo 226, foi muito claro. Então, vem o Supremo e cria uma hipótese que não estava na Constituição. Então, esse fato de se ter transformado num legislador positivo é que fez com que nós tivéssemos um tisnar dos poderes. O poder legislativo não se defende como deveria defender-se, com base no 49, inciso 11, que diz que ele tem que zelar por sua competência. O poder executivo também, tanto o legislativo quanto o executivo, muitos deles estão sendo acionados na justiça, e o poder judiciário, que não foi eleito pelo povo, e o Supremo, por um homem só, não por 140 milhões de brasileiros. E eu tenho um grande respeito por todos os ministros do Supremo, mas tenho dito a eles, isso não pode ser feito, é dito em conferência, com eles, sendo amigo de todos eles. Então, eu considero que, efetivamente, nós precisamos fazer com que os poderes voltem a ter as suas competências não tisnadas por outros. Mas estou sendo sinalizado pelos meus amigos atrás da Câmara que o tempo desse bloco terminou. Nós vamos continuar a discussão no próximo.